Meninas, pode começar. Oi, meus amores! Adriana, você não tá na sua sala de aula. Ai, gente... É um podcast. Você tá infantilizando aqui o negócio. É difícil? É pra caramba, mas... Ai, gente, esse Fala negócio mais de um adulto. podcast é muito mais difícil. adulto um pouquinho. Tá, peraí, eu vou tentar. Oi, pessoal, nós estamos aqui. Não. Priscila, tenta você, que você já tá acostumada com o ensino Vai lá, fundamental. Priscila, faz a Vai. apresentação você. Vou então. tentar, né? Então vai. Olá, pessoal, tudo bem? Esperamos que sim. Estamos aqui nessa nova empreitada, né? Nosso primeiro episódio do podcast Dá o Papo Professor. Um espaço pensado para que a gente possa desabafar, sentar como se nós estivéssemos realmente na sala dos professores, falando das nossas angústias, dos nossos desafios do dia a dia que a gente enfrenta todo dia. E para esse primeiro episódio, a gente está aqui, eu, Adriana, Priscila e Jéssica, e vocês vão conhecer um pouquinho melhor da vida de cada uma de nós. Sou Jéssica, sou professora de ensino fundamental, né? Sou funcionária pública em 2 prefeituras, Nova Iguaçu e São João de Meriti. Aceitei esse desafio com o coração muito aberto, com a certeza de que vai dar certo e que vai ser um espaço para que a gente possa desabafar, né? Falar das nossas angústias, das nossas experiências, das nossas vivências, para contribuir com os colegas, com os professores, os nossos amigos de profissão. Show. Né, Priscila? E a gente tem muita coisa pra falar, né? Muita coisa, Priscila. Fala Nossa. um pouquinho de você. Quando a gente fecha os olhos assim e para pra falar um pouquinho da educação, como tem assunto, né? Incansáveis discussões. Meu nome é Priscila, eu tenho 45 anos, estou há 25 anos aí na educação, 26 anos. E já fiz de tudo um pouquinho na educação, atuo na rede municipal de Magé, tanto na pública quanto privada. Já atuei em outros municípios também, mas atualmente estou só em Magé. E a gente sempre vem discutindo educação, né? Eu digo que a educação ela é incansável nas discussões. E nesses 25 anos, atuando aí em diversas funções, né? Gestor, professor dinamizador de leitura, atualmente professora da sala de recursos, professora de língua portuguesa, assim, dentro da educação eu já trabalhei com muita coisa. E além disso tudo, na educação, quando a gente é mulher, a gente ainda tem que lidar com as questões de ser professora, ser mulher, ser mãe, né? E essa atuação ela fica cada dia mais desafiadora. E aí, eu pergunto, quando você fez a proposta, né, Adriana, do Dar o Papo Professor, e aí eu pensei assim, gente, como que será isso? Como Que que tipo será? de assunto nós vamos abordar, né? E aí você pega a sua timeline aí, arrasta para cima. Quanto assunto não tem sobre educação? Exatamente. E é um espaço para falar de todos esses assuntos, né? Tudo que nos incomoda e tudo que nos alegra, porque a educação também nos traz muita alegria, muitas coisas boas, e o nosso espaço é exatamente para isso. Eu tô na educação há 27 anos e eu costumo dizer que eu não escolhi a educação me escolheu, porque eu não tinha formação de professores, eu fazia ensino médio, que na época nem era informática, se chamava processamento de dados, ó. Muito tempo. Muito tempo, né? 47 anos. Chegava a ser 47 aquela- não, 48, eu tô errando até a minha idade, ó. Chegava a ser aquela tal de contabilidade? Era a mesma coisa? Não? Não, processamento de dados é a informática de hoje. Entendi. Só que era informática naquela época que a informática ainda estava engatinhando, exatamente. Então eu fazia o ensino médio como processamento de dados, engravidei da minha primeira filha, Ana Carolina, que hoje está com 27 anos. E aí eu fui convidada por uma amiga que tinha uma escolinha dessas pequenininhas que não são registradas, e ela me convidou para poder dar aula. Eu disse, mas eu não posso ser professora porque eu não tenho nem o ensino médio, que geral normal, né? Que na época a formação era normal, né? Ainda é até hoje, né? E aí ela disse, não, mas você precisa só ter o comprometimento, porque minha escola não é registrada. E aí eu fui.
E eu me apaixonei. Aí eu falo que o bichinho da educação me pegou, né? E aí eu fui para a formação de professores, terminei o meu ensino médio como professora e fui trabalhar numa escola maior. E aí foram passando os anos e eu fiz a minha formação também em pedagogia pelo CEDERJ. E eu falo assim que a educação é o meu espaço que eu amo. Eu amo estar, apesar do cansaço, apesar dos desafios que a gente enfrenta todos os dias. Tem dia que a gente tem vontade sim de desistir, de largar tudo, deixar tudo para trás, mas é um espaço também que eu gosto muito de estar. Hoje eu atuo na Prefeitura do Rio de Janeiro, já trabalhei na Prefeitura de Magé e trabalhei também em alguns anos numa escola particular, durante alguns bons anos mesmo. O que é muito desafiador, né? A escola privada é muito desafiadora e também a escola pública a gente enfrenta desafios diferentes, mas as duas têm cada uma sua característica, sua diferença, mas que nos traz muito desafio mesmo. Jéssica, você já atuou em Magé, em outro município que não seja Belfor Roxo e... Sim, São João de Meriti e Nova Iguaçu, né? São João de Meriti. Eu atuo nesse momento, atuei em Magé. Antes de ser funcionária pública, trabalhei na Prefeitura de Magé, trabalhei também em escola privada, né, por um tempo. Sim. A minha história é muito atrelada à história da Adriana, porque a Adriana é minha irmã, né? E essa escolinha que ela diz que ela trabalhou também foi uma escolinha que eu iniciei como ajudante, ainda adolescente, com 15 anos, né, 20 anos atrás. Eu iniciei nessa escolinha, fui muito resistente na questão do magistério, caminhei em outras áreas. Quando escolhi a faculdade, não escolhi licenciatura, fui fazer bacharel, sou psicóloga, fiz psicologia. Para mim era bem complicado, porque na época, né, com filho pequeno, né, com criança e tudo, fiz a faculdade já com 27 anos, 25 anos, e foi complicado. Mas fui resistente na educação. E aí depois entrei para a educação também de cabeça, assim, com toda a força, porque quis fazer esse link da minha área da psicologia com a educação. Ainda não atuo como psicóloga na educação eu atuo como professora mesmo de ensino fundamental, mas para a minha vida pessoal contribui muito a questão de eu ter feito a faculdade de psicologia com a questão do magistério, até para a questão da minha saúde mental, pelo incrível que pareça. E um desafio saber dividir, né? Até aqui eu sou psicóloga. Até aqui eu sou professora, eu não posso estar fazendo essa... Até mesmo porque os próprios colegas confundem. Eu mesmo tenho esse hábito dentro da escola, né? Porque às vezes a gente passa por determinadas situações que são tão angustiantes, e isso até prova de que a presença desse profissional dentro da escola é imprescindível. Seria muito interessante que a gente tivesse de fato mesmo esse profissional, psicólogo dentro da escola, atuando juntamente com a gente. Porque quando a gente passa por um problema com algum aluno, a gente corre logo para aquele profissional que a gente sabe, ele não está ali atuando como psicólogo, mas a gente sabe que ele é psicólogo, aí a gente vai até ele, o que você acha? O que eu faço? Me dá uma dica. Ainda na fase da faculdade já acontecia, as amigas já vinham, olha, o meu aluno assim, tá com essa característica e tudo, o que você acha? Dá o diagnóstico. Eu falo, gente, não tô aqui para isso, não é o momento, precisa de um tempo, né? A gente não pode, como professor, imaginar um diagnóstico, a gente pode pontuar a família, né, da característica daquele aluno dentro da sala de aula, porque eu acho que a escola é um dos ambientes que mais a gente consegue perceber as diferenças. Sentir, visualizar, né? E até para pontuar essas questões é muito complicado, porque assim, acontece muito, né? Da gente fazer as nossas pontuações e essa família chega no profissional realmente para fazer aquela avaliação e já diz assim, não, mas o professor disse que ele tem isso. E às vezes não foi nem o que a gente falou. A gente dá caminhos e mesmo tendo todo o cuidado, esse pai, essa mãe, esse responsável já chega no profissional dizendo que a gente deu o diagnóstico. Inclusive, isso já é um tema aqui para o nosso podcast, né? A gente já pode pensar nessas questões que a gente está falando aqui. Olha quantos temas... Só nesse diálogo a gente já consegue imaginar aqui um profissional batendo papo sobre isso. E, na verdade, Adriana, isso é educação, né? A educação ela é viva, porque ela lida com o ser humano, e o ser humano evolui, a sociedade evolui, e aí vão surgindo novos desafios. Então, por isso que é uma eterna discussão, porque as pessoas vão evoluindo, a sociedade vai evoluindo, ou
a gente até pode pensar, será que também não vai regredindo, né? Exatamente. Já é uma em outra alguns discussão, pontos né? eu percebo que a sociedade, ela evoluiu tanto que agora ela sente a necessidade de regredir em alguns aspectos, porque se viu que essa evolução tem roubado muitas coisas importantes Tem de sido nós. nocivo em alguns A momentos, própria né? internet, se a gente for parar para pensar, hoje os pesquisadores, eles já avaliam essas questões de se retroceder em algumas situações por conta dessa questão, porque a gente evoluiu tanto, mas se perdeu tanto também em relação a isso, se perdeu as relações pessoais, se perdeu o convívio do olho no olho, do sentar à mesa, que isso tudo também já está sendo revisto, né? E a necessidade de repente, retroceder para poder resgatar muitas coisas que têm se perdido. Ou se reinventar. Ou se né? reinventar. Sabe que eu estava numa reunião ontem e tem um aluno que ele não consegue cumprir as 4 horas na sala de aula. E aí levantou essa discussão entre os professores da escola. Por que esse aluno não consegue preencher o tempo dele dentro da sala de aula? E a mãe é uma mãe atuante, é uma mãe presente, a mãe já pesquisou, já foi no neuro, já fez avaliação neuropsicológica, já usou as ferramentas que ela tinha para isso e ele não tem um diagnóstico. E eu fiquei depois pensando muito nisso, que eu acredito que a gente vai ter cada vez mais dificuldade com essas crianças dentro da sala de aula, porque está tudo tão rápido. Eles veem vídeos que dão várias informações para eles em apenas 30 segundos, em apenas 60 segundos. E a gente não consegue atingir isso dentro da sala de aula, nem competir. Como que a gente passa 4 horas com uma criança dentro da sala de aula lutando, né? Brigando com esse estímulo, né? Essa quantidade de dopamina que a criança atinge vendo um vídeo de 30 segundos. E na realidade, essa questão atinge até a gente que é adulto. Porque quantas vezes eu mesma já tive que reavaliar o meu uso do celular, porque a gente fica rolando o feed, assistindo aqueles vídeos muito rápidos, e já aconteceu comigo, eu amo. A minha terapia no final de semana é sentar e assistir um filme. Uma série. Então eu já não consigo, né? Então, mas chegou você é a parte, né? Isso. Chegou um período da minha vida que eu percebi que eu não estava tendo paciência de sentar para assistir um filme. E aí, quando que foi que a minha ficha caiu? Porque em alguns momentos eu estava assistindo o filme acelerado, como no YouTube. Nossa. Acelerado. Sim. Então, aí eu comecei a repensar. Que bom que você se viu nessa situação. Mas você, eu sou adulta. Isso aí. E a criança? Isso. Priscila precisa do 4 vezes mais. 2 vezes mais não dá conta mais. Priscila na verdade, eu não sou nem fã de assistir podcast. Porque é muito longo. Eu gosto dos recortes do podcast, né? Isso. Apesar de falar muito, né? De estar sempre muito no 220, mas eu não consigo ficar presa muito tempo, né? E assim, eu sou adulta, eu já me identifico e já vou fazendo as minhas intervenções para que eu consiga. Mas voltando ao assunto da formação, quando a Jéssica falou que é muito difícil com o filho, eu lembrei que nas minhas 2 graduações eu estava com criança pequena. Eu também. A minha graduação de letras, lá em São Gonçalo, Alcântara, né? Foi lá na Universo. Era aos sábados e eu estava com Paola pequenininha, minha filha pequenininha. E eu lembro do meu pai ter ido comigo em alguns meses, porque eu estava amamentando. E aí, depois de formada, com o diploma em mãos, eu fiquei pensando, será que valeu a pena todo o meu esforço? Porque eu vou atuar com jovens. Isso lá atrás, né? Isso lá em 2005. Tem 20 anos. 20 e poucos anos. E eu fiquei muito pensativa em relação a esse curso, porque na verdade eu queria fazer jornalismo, marketing, né? E aí minha mãe falou assim, não, a gente não tem isso aqui não. Você tem que fazer alguma coisa na área da educação, porque a faculdade dá desconto, a gente não tem como pagar um jornalismo para você, nem marketing para você. E fui fazer. E depois, quando eu fiz o CEDERJ,
Inclusive, a gente fez juntas, né? Em algum período a gente se esbarrou. Mas eu acho que você terminou ainda antes de mim, porque eu parei por conta da minha gestação, que deu uma complicadinha, porque né? O Paulinho tem regularidade com o Miguel. Qual é a idade dele? 10. Ah, não. Miguel tem 8. E aí eu parei um pouquinho, tive que trancar, né? Alguns períodos. E depois, quando eu peguei meu diploma, inclusive, não teve nem colação. Tive que pegar lá, porque eu me formei fora da turma e tal. E eu fico pensando no passado, de como foi difícil fazer uma graduação, nos desafios do passado. E hoje, porque hoje a graduação, ela tá bem assim, bem disponível, né? Mas a gente ainda encontra pessoas em situações onde a formação ainda é um desafio. E isso vai para dentro da sala de aula, quando a gente está, por exemplo, eu sou professora que atua com os anos finais, quando vai chegando assim no 9º ano, tem jovem que já quer trabalhar. Ou ele fala assim, não vejo motivo, professora, para eu continuar estudando por conta disso, disso e disso. Então, não é só uma questão de conteúdo, quando a gente fala de desafio do professor. A gente tem desafios que vão além. Não é você fazer uma formação. Eu tô com um aluno que tem um problema de aprendizagem, vou fazer uma formação para isso. Não. A gente está falando de desafios comportamentais, a gente está falando de desafios da sociedade civil, a gente está falando de desafios das interações. Do trato com as famílias, Exato. Que é cada vez mais difícil, mais desafiador pra gente, né? Da competição com as telas. Sim. Que a gente E eu ainda fico no meio do caminho, porque eu tenho o olhar enquanto professor, mas eu também sou orientadora pedagógica. Eu atuo como especialista em educação. E eu tenho que também acolher as famílias, ouvir as famílias. Às vezes, uma coisa que é muito claro pra gente, não é pra família. A família não vê que aquilo ali tá errado, que não é daquela forma, né? Então, assim, eu fico nesse meio do caminho. E acredito que vocês também têm esse olhar, né? Mas você é coordenadora pedagógica e aí você não tem esse olhar da sala de aula. Na realidade, quando eu olho para a sua história, eu penso que você experiencia esses desafios de vários âmbitos. Você, ora, está como professora, sim, ainda que seja dos anos finais do ensino fundamental, mas você, de alguma forma, você está experienciando esses desafios. Ora, como coordenadora, né, como especialista, sim, em educação, que aí você é coordenadora pedagógica e educacional, né? Sim. E ora, quando você está na sala de recursos. Então, na realidade, aquilo que às vezes a gente experiencia dentro de uma função, você acaba experienciando em 3, né? Sim. E quando a gente pensou nesse espaço, a gente pensou justamente isso. A gente pensou num espaço que a gente pudesse trazer para esse campo da discussão todos esses desafios. Por quê? Para mim, Adriana, existe uma inquietação muito grande. Como eu falei a princípio, eu sou muito consumidora desses vídeos rápidos de internet e eu vejo muito esses vídeos rolando na internet. Hoje em dia virou moda, quem consome sabe, vídeo de situações que acontecem dentro do espaço escolar irem parar na internet, dentro de fora completamente do contexto do que realmente acontece. E eu percebo que nesses momentos a sociedade que não sabe o que acontece dentro de uma sala de aula critica muito o professor. É porque o professor não está preparado, é porque o professor não tem formação, é porque o professor não sabe intervir. Sim. E que muitas vezes alguns professores até tentam defender ou se defender naquele post, num comentário, mas quando acontece isso, vem, né, um monte de críticas. E eu pensei nisso. Por que não ter um espaço de fala onde a gente pudesse realmente trazer as nossas experiências que nós vivenciamos realmente dentro da sala de aula? Por isso que esse é um espaço, não é pra gente falar de plano de aula, não é pra gente falar de científico, de pedagógico, é pra gente falar realmente desses desafios, é um desabafo, colocar pra fora tudo aquilo que a gente está vivendo e trazer realmente esses desafios para o campo da discussão. Vamos falar sobre isso, é chamar essa sociedade e dizer, ei, vem cá, senta aqui. Sim. Você está vendo esse vídeo aqui?
isso aqui aconteceu. De repente, dependendo do contexto do vídeo, o professor errou. Mas você sabia que muitas vezes por trás daquele acontecimento existem muitos outros que para chegar até aquele ponto, o professor não foi ouvido, o professor não foi olhado, ele não foi assistido, não foi acolhido, né? A saúde mental dele não foi tratada da forma realmente que deveria. Exato, e aí aquele vídeo, às vezes, é o resultado de uma explosão de um profissional que está cansado. Que acumulou, né? Acumulou, exatamente. Porque se a gente está numa sala de aula aí, por exemplo, com 30 alunos, vou nem chegar nesse assunto dos 40 que tem, né? Sim. São 30 relações afetivas, né? Aí você fala assim, mas você escolheu essa profissão, isso aí você já sabia. E por conta disso, a gente tem que sofrer, né? Então quer dizer que você escolhe uma profissão e por conta dessa escolha que você fez, você tem que sofrer? Não, as coisas podem ser mais leves. E a gente tem que dizer, Adriana, inclusive, e Jéssica, de que esse espaço não é um espaço só para o professor, esse espaço é para todo mundo, porque a educação está em tudo. A sociedade civil, é o que você falou, senta aqui, vamos discutir sobre isso. Principalmente relacionado aos pais, né? Para que eles possam entender também um pouco, né? Os pais, os responsáveis, a família, para que eles possam entender um pouco do que acontece na sala de aula, né? Os desafios que a gente tem enfrentado, desafios inúmeros, que se a gente for relatar, a gente vai ficar aqui o tempo todo. São dados, né? A gente tem dados. A gente precisaria de um podcast de 10 horas, pelo menos, para conversar. A gente tem dado experiência para relatar esses desafios, tanto com a questão da inclusão, tanto com a questão do mau comportamento, né? O mau comportamento do aluno dentro da sala de aula, né? Às vezes a gente não tem a nossa saúde mental bem cuidada, assistida, acolhida, né? Porque eu acho que é o principal para que a gente possa cuidar, né, do nosso trabalho, para que a gente possa entregar um bom trabalho, a gente também precisa estar bem, a gente precisa estar bem cuidado. Então, acredito que esse espaço vai colaborar com isso, para que a gente possa levantar essas questões. Foi um desafio que a Adriana nos convidou, né? Um sonho dela, uma vontade dela. Que convite, hein, Adriana? Que convite. A princípio, elas disseram que eu coloquei elas numa grande furada. Exato. Mas a gente, graças a Deus, né? Vocês toparam esse desafio. Na verdade, a gente tá aqui na furada. Isso aí. A gente, na verdade, ficou esbarrando em muitas coisas, né? Isso. Primeiro porque, infelizmente, a voz do professor é calada em muitos momentos, né? A gente fez inúmeras reuniões para discutir e discutir de novo até onde a gente poderia ir, o que a gente poderia falar, porque a voz do professor, ela é muito calada em muitas situações, em muitos momentos. E nós esbarramos numa situação, né? Porque o nosso espaço é um espaço de desabafo. E aí, desabafo como? Priscila não gosta da palavra desabafo porque soa como fofoca. Tem desabafos e desabafos, né? A gente vê que tem muita gente por aí que não quer desabafar, só quer criticar, críticas vazias, ou quer fazer fofoca do amigo de trabalho. E não é isso, não, né? É o propósito. A gente está aqui para discutir educação mesmo, para desabafar no intuito de o que esse desabafo vai gerar. Políticas públicas. Que gere discussão. Diálogo efetivo, para que a gente possa mudar a realidade. A gente precisa mudar a realidade. E a gente só vai mudar a realidade se a gente começar a usar a voz desse professor, a voz desse diretor, a voz de toda a equipe, na verdade. E isso é muito importante, porque assim, eu tenho uma amiga que trabalha comigo, ela vai até saber, eu não vou falar o nome dela, mas ela, quando assistir, ela vai até saber que eu tô falando dela, que eu sempre uso ela como exemplo. Ela, quando ela entrou na prefeitura, ela entrou como auxiliar de educação especial, se eu não, a AAE. Eu não lembro bem as siglas, né? Mas ela é auxiliar de educação especial. E aí, ela chegou achando assim, como a maioria das pessoas acham que vai ser educação. Vou trabalhar 4 horas por dia, né? Aluno, todo mundo sentado, bonitinho, educação, ela tudo lindo e maravilhoso. Ela veio com aquela visão da sociedade lá fora, né? Então, no primeiro momento, ela foi bastante arredia dentro do espaço escolar, né? E aí a gente foi
conversando com ela, mostrando, e ela foi vendo a realidade de fato do que é a educação, e ela hoje ela fala assim, meu Deus do céu, como que a minha visão mudou do que é uma escola, e é isso que a gente quer trazer para a sociedade, porque eu penso que quando a gente traz para o campo da discussão, fora dos muros da escola, com a nossa experiência, nós não somos professores preguiçosos, que não querem trabalhar, que não querem entender a criança, não, nós queremos lutar por essa educação, e estamos aqui para chamar as pessoas que estão do outro lado, a sociedade de uma forma geral, quer seja a família, quer seja as pessoas que fazem as políticas públicas, para, ei, olha pra gente, olha aqui o que a gente está passando. A gente não quer só reclamar. Não é isso. A gente quer ser visto. Reclamar, mas a gente quer que a nossa reclamação, a nossa voz, as nossas críticas, elas gerem uma transformação positiva. Exatamente. Sabe por quê? A gente, às vezes eu tenho a noção, não. Eu acho que, de acordo com os dados, a gente percebe que a gente está tomando um rumo preocupante demais. Já existem dados de que, assim, a profissão já está... Dizem que o apagão vai surgir, se eu não me engano, a partir de 2040, mas estudiosos dizem que esse apagão já está começando. Primeiro porque, assim, existe um grande número de afastamentos por licença psicológica, licença psiquiátrica dos profissionais. Acho então, que todo mundo aqui conhece alguém que está com licença psicológica. Exatamente. Né? Então, isso já gera uma defasagem muito grande dentro da educação. Né? Porque muitas vezes você não vai ter um professor. A gente brinca muito, eu tava falando outro dia na escola que eu falei assim, olha, se a tia Adriana passar mal e não vier pra escola, vai vir outra professora pro meu lugar. Aí a colega falou assim, se tiver outra professora pra botar no seu lugar. Porque às vezes não tem. Às vezes não tem, a gente sabe como é que é a realidade. Às vezes tem que remanejar, tirar um professor daqui, botar para lá, é muito complicado. Porque já existe isso já, entendeu? E aí tem a questão também da formação. Hoje em dia, a quantidade de pessoas que estão escolhendo o magistério, ela está caindo muito mais. Já tem até um incentivo do governo, né? Para que as pessoas possam escolher o magistério. A gente percebe isso no primeiro ano, né? Geralmente não tem vaga no primeiro ano de formação de professores. Quando chega no terceiro ano, vamos dizer que metade da turma se formou. Trocam de curso. O que me preocupa muito em relação a essa questão da mudança de visão, né? Igual a sua amiga do trabalho, ela falou sobre agora minha visão mudou. É exatamente isso. Porque os números vão diminuindo. Às vezes no concurso, você vê no Diário Oficial inúmeras pessoas tomando posse e depois você fica assim, mas gente, cadê a galera que tomou posse? Cadê a galera? O concurso, por exemplo, de Nova Iguaçu, que eu fui aprovada agora, nós fizemos 1 ano, né? A primeira galera que assinou posse, tudo, 1 ano. E tem um colega meu de trabalho que ele já está em outra faculdade. E ele nunca tinha atuado no magistério. Ele falou, eu vou fazer outra faculdade porque eu não vou. Não vai ficar. Formou em pedagogia agora, está 1 ano que tomou posse, que assumiu a turma e falou, não tem como. Porque todas as propostas que eu trago para as crianças, eles não aceitam, né? Tem resistência das propostas, porque é o que eu falei, nós não vamos conseguir ganhar essa briga da utilização da rede. Não tem como o professor ganhar. E aí a gente esbarra em várias outras situações. Esbarra na situação do comportamento do aluno, da ajuda dessa família. Sim. A gente esbarra na situação, às vezes, a gente tem um aluno incluso, mas que a inclusão não tem estrutura. E eu costumo dizer muito que a inclusão sem estrutura, ela beira o abandono. Nós estamos abandonados porque a gente não tem estrutura para incluir esse aluno. Às vezes esse aluno está na sala de aula, mas ele não está incluso. Ô, Jéssica, o desafio na educação é tão grande que até a ausência, até a falta da criança dentro da sala de aula implica, entra como um desafio. Porque, por exemplo, você está lá dando aula e aí daqui a pouco esse garoto sumiu, essa criança sumiu, não tem uma rotina de e aí escolar entra no programa de combate à evasão, a buscativa, não encontra a família, ou encontra a família diz que não consegue botar aquela criança na escola. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que fico preocupadíssima. O que está acontecendo com essa criança? E é inadmissível, né? Então, que no ano de 2025 a gente ainda tenha crianças fora da escola. Sim, evadidas. É isso aí. E aí eu fico pensando assim, até a ausência. A criança que não está lá gera um desafio pra gente. Aí quando consegue que essa criança volte, é lá quase no final do ano, ou às vezes não consegue,
né? E aí a criança perdeu esses meses todos de aula. Então, tudo na educação brasileira gera esse desafio. E o nosso bate-papo, o nosso podcast, ele não tem nem... Ele não se fixa em nenhum município e nenhum estado. Né? A gente vai falar aqui sobre... A nível de Brasil. A gente vai falar sobre a educação brasileira. É um podcast de dar o papo pro professor. Esse professor aí faz uma alusão a toda a equipe da educação. Né? Desde o porteiro, professor, merendeira. E aí a gente vai abordar temas da educação brasileira. Porque existem desafios que os professores do Rio passam, mas existem desafios que os professores de Fortaleza, né, do Amazonas, né, cada um dentro do cenário brasileiro passa por uma... E é até importante quando a gente coloca esses desafios na mesa para fazer esse bate-papo, para abrir esse diálogo, porque, por exemplo, hoje como professora de educação infantil, aí eu vou falar de um desafio, de dois, né? Porque a gente vivencia vários. Aí hoje eu vou falar de um desafio que eu passo na educação infantil. Quando eu escolhi o concurso da educação infantil, porque lá no Rio, os concursos são separados. Na maioria das prefeituras você faz o concurso, você pode atuar desde a educação infantil até os anos iniciais do ensino fundamental. Lá no Rio não, é separado. Ou você faz para a educação infantil ou você faz para os anos iniciais. E aí, na época do meu concurso, saiu o mesmo, ao mesmo tempo. E então eu tive que escolher, vou fazer qual? Educação infantil. E eu amo alfabetizar. Né? Você sabe que eu alfabetizei durante muitos anos numa escola particular, mas aí para alfabetizar eu teria que fazer ensino fundamental. E aí eu pensei assim, não, peraí, vamos lá, vou para a rede pública, que a gente sabe que tem muitas questões, né? E que aumentam esses desafios, que às vezes é uma sala lotada, né? Essa questão da busca ativa é muito mais frequente, e muitas outras questões. E aí eu pensei assim, não, então eu vou fazer a educação infantil. Por quê? Porque a educação infantil, a gente, por mais que, assim, o trabalho do dia a dia, ele é mais braçal, ele é mais árduo, porque a criança da educação infantil, ela não tem a autonomia que uma criança do primeiro ano em diante já tem. Mas você ainda conta o quê? Com a inocência daquela criança, você ainda conta o quê? Com a docilidade daquela criança. Então eu falei, vou escolher o concurso da educação infantil. E quando chegou da pandemia para cá, que eu acredito que esse fenômeno que a gente vem experimentando é da pandemia para cá, a gente houve uma mudança muito brusca de comportamento dessas crianças, aonde a gente tem que todos os dias lidar, isso eu estou falando a nível de prefeitura, não estou falando só da minha experiência não, a nível de prefeitura. Todos os dias nós temos que lidar com situações onde essa criança, ela parte para o enfrentamento do adulto. Ela parte mesmo para o enfrentamento do adulto. Muitas vezes o enfrentamento corporal mesmo para o professor, para qualquer pessoa que vai fazer a mediação. Não aceitam não como resposta. Isso é o mal do século, né? Não aceitam não como resposta. De jeito nenhum. As crianças não aceitam mais o não como resposta. E isso é um desafio muito grande. Por quê? Porque muitas vezes nós temos determinadas situações dentro da escola que desestimulam. E que às vezes você chega em casa e você pensa assim, meu Deus, amanhã eu vou ter que voltar e eu vou ter que vivenciar isso tudo novamente. Isso já te causa uma ansiedade, taquicardia. Às vezes a gente passa por situações, e eu tô falando de mim, mas que muitas vezes os colegas também compartilham as situações deles com a gente, de num domingo à noite, de num domingo no finalzinho do dia, você já começar a se sentir ansiosa porque amanhã vai começar tudo de novo. Sim. E por que eu tô falando isso como um desafio que eu enfrento hoje, 2, e até para saber assim, vem cá, é só aqui que tá acontecendo? Será que lá no Nordeste está acontecendo também? Será que lá em Minas está acontecendo também? Será que lá em São Paulo está acontecendo também? É só no meu município? Dá para se mudar? Vambora daqui, né? Isso. É só no meu estado, né? Porque aí, se for a nível de município, vamos lá, vamos dialogar aqui. O que está acontecendo? Se for a nível de Brasil, opa! Sim. Então a gente tem realmente que trazer essas questões para o campo da discussão. Mas quando a gente fez, acho que nossa terceira reunião, depois que a gente assistiu aqueles vídeos todos, a gente buscou aqueles dados, a gente percebeu como que isso tá grande, né? Então é por isso que é muito importante
que você que está assistindo o nosso podcast, nosso primeiro episódio, que você pode usar esse espaço para se representar. Porque é um espaço a nível nacional. Porque, inclusive, a gente quer essa troca. O que está acontecendo aí no seu estado, na sua escola? Né? Como é que tá essa situação? Porque, de repente, se for uma coisa positiva, vamos lá, né? Vamos pegar essa coisa. Aprender o que eles estão fazendo lá que tá dando certo. Porque nós amamos a educação. Também. Aqui a gente está falando de amor à educação. Amor à educação com desafios. A gente não pode achar que é uma utopia, né? A gente não pode ficar preso nisso. Não, vamos romantizar, tá? Eu escolhi ser professora, né? E independente de eu estar morrendo, tá tudo muito lindo. Não, gente. Ou vendo os pares morrendo. Porque às vezes não é o nosso caso, mas é o caso do colega do lado. Eu vi um vídeo essa semana de um professor que eu sigo no Instagram, que ele fala exatamente isso. Ele fala que os professores que mais adoecem são aqueles que não impõem limites, aqueles que romantizam a educação. E que a gente precisa começar a impor os nossos limites. Lá na escola eu brinco muito porque, assim, quando o professor novo chega na escola onde eu atuo hoje, o professor novo me olha a mim e alguns dos meus pares que têm o mesmo posicionamento que o meu, como o professor encrenqueiro. O professor encrenqueiro. A professora encrenqueira. Mas é porque eu imponho os meus limites. E eu entendi isso, eu entendo isso, que eu preciso impor os meus limites. Porque se a gente que atua no campo da educação sabe a importância que é a gente se impor e impor os nossos limites. Porque se você não fizer isso, se eu não fizer isso por mim, ninguém vai fazer. E eu vou adoecer. Infelizmente, nós somos apenas um número para a prefeitura. Eu sou importante, de repente, para aquele amigo mais próximo, mais chegado do trabalho. Eu sou importante dentro da minha casa, para o meu filho, para minha filha. Sim. Eu sou importante até para o meu aluno, porque ele, enquanto criança, por mais que ele gere esses desafios para mim, eu sou importante, porque se a tia Adriana ficar doente, se a tia Adriana ficar doente e a tia Adriana não for trabalhar, a minha criança vira pra mãe e fala assim, eu não quero ir pra escola. A minha tia não tá na escola, eu não quero ir pra escola porque a tia tá doente. Eu quero a minha tia. Isso aí, muitas vezes a mãe precisa levar aquela criança pra escola e aí chega na escola, aquela criança chora e fala, não, eu quero a minha tia. Não vou ficar. Não fica mesmo. Tem que, às vezes, a gente precisa ligar pro responsável e falar, tem que vir buscar porque a professora não tá e a criança realmente não quer ficar. Então, às vezes, para aquele aluno, eu sou importante, porque por mais que ele faça todas as pirraças do mundo, ele gosta do professor, que ele não faz porque ele quer. Sim, ele faz por várias condições. Aprendeu assim, né? Alguém ensinou que era assim. Várias condições do meio dele que levam ele a agir daquela forma. Mas quando você atua também no ensino fundamental, eu acredito também que você tem que pôr seus limites pro aluno. Também. Porque eles testam a gente, adolescente principalmente. Mas até a criança da educação infantil testa a gente. Gente, o filho testa a mãe. O aluno testa o professor. Testa o professor. O tempo todo. Essa questão do aluno não poder ouvir não, né? Quando a gente se reúne é quase um conselho de classe, né? Sala dos professores. Isso, e nós temos uma outra irmã que é professora também, né, Adriana? E aí quando a gente se encontra é um conselho de classe. E eu e a Adriana, a gente é muito, né? A gente tem essa proximidade e a gente conversa muito. E eu liguei pra ela numa sexta-feira, não foi desesperada. Porque um aluno do 5º ano chegou na escola e resolveu simplesmente que eu não daria aula naquele dia. Ele resolveu na cabeça dele que hoje a tia não vai dar aula. E aí, em algum momento, falei, eu preciso desfazer esse grupinho, né? O professor usa as estratégias que ele pode, que ele tem. E aquela galera ali hoje não vai sentar junto. Exatamente. Hoje eu disfarço... Sim. Hoje eu disfarço a gangue... A gente é a gangue pedagógica, né? E eles têm grupinho deles. Fui lá, desfiz o grupinho, coloquei cada um num lugarzinho e esse aluno que resolveu que eu não daria aula lá atrás chorou copiosamente, chorando. E aí chegou uma pessoa, né, acima de mim, né, na escola, uma pessoa da secretaria, da gestão, para dar um recado. E aí eu falei assim, o aluno tá chorando porque eu troquei ele de lugar e tudo, usei essa estratégia. E ele começou a reclamar de mim.
aquilo me deu uma surpresa, assim, de uma criança, acho que 9, né? Magoa, 9, 10 anos. Magoa. Reclamando desesperadamente, entendo, porque sentimento, cada um tem o seu, ele lá no sentimento dele reclamando de mim. E aí eu virei pra ele e falei assim, olha, só quero que você faça suas reclamações respeitosamente, porque eu sou um adulto. Isso. E você é uma criança, até não, pra você colocar não possa aquele reclamar, limite. mas vamos lá. Exato. Só que o que mais me chamou a atenção foi... quando essa pessoa saiu, que não falou nada com ele, só ouviu a reclamação, saiu. Ela ficou de uma forma que não dava pra ver, que ele estava vendo ela falando comigo, e falou assim, deixa pra lá, finge que não está vendo. E eu fiquei assim... pensando, meu Deus. Até quando que a gente vai fingir que não tá vendo? Né? Até quando a gente não vai colocar os nossos limites também para esse aluno? Para ele entender que, assim, nós não fazemos uma educação bancária onde a gente é detentor do saber. Não é isso. Sim, mas sim. que ele entenda que, assim, o professor, ele é autoridade na sala de aula. Não autoritarismo, mas exatamente, autoridade. Exatamente. Porque, assim, eu estudei numa escola, a Adriana, minha irmã, estudou também. Nós estudamos, éramos 5 irmãos, onde a gente entrava numa escola 7 da manhã e saía 6 da tarde, né, Adriana? E a gente tinha que respeitar todas as pessoas. A tia da cozinha... porque autoritarismo, autoridade, falta de respeito, isso aí vai caminhando e a criança vai construindo isso. Né? Até que ponto eu posso fazer uma crítica, até que ponto eu posso falar, porque antigamente a gente não podia falar. A gente não tá falando disso, né? A gente tem uma formação, né? A gente tem noção. Eu inclusive... escutei de uma pessoa, e escuto até hoje, de uma pessoa muito inteligente uma frase. Aqui, na escola, eu preciso que o professor tenha docilidade firme e firmeza dócil. Nossa, que frase, né? E isso vai de encontro ao que você está falando. Por quê? Não é porque a gente vai deixar o aluno falar, o aluno vai se colocar... Não, vai deixar não, ele tem que fazer isso. A gente está formando cidadãos críticos para a sociedade, mas a gente não pode confundir crítica com falta de respeito, né? A gente tem que conduzir essa crítica. Até mesmo porque quando a gente fala de criança, de educação, a gente sabe que a criança ela pede limites o tempo todo. A criança precisa de limite. E se nós formos parar para pensar, a triste realidade da maioria das nossas crianças hoje é que elas estão sendo educadas pelas telas. Porque na maioria das vezes essas crianças elas ficam o dia inteiro na televisão ou no celular. Na televisão ou no celular. Sem limite, sem educação, sem controle. E aí acaba restando para quem essa questão do limite, porque na realidade eu acho que o boom de tudo, que nós estamos ficando realmente sobrecarregados, é porque está sobrando para a escola. Porque quando chega na escola, não tem como, você não vai dar um celular na mão da criança e vai dizer, tá, não perturba não, fica aí no celular. Sim. E aí você precisa dar sua aula, você precisa seguir a sua rotina, e aí nesse momento você tem que o quê? Você tem que impor limites. E aí, quando você vai impor os seus limites, o que acontece com a criança? A criança surta. Você entende, Jéssica, você também entende que, para algumas crianças, o primeiro não que ela escuta é na escola? Isso é triste, infelizmente. Eu já ouvi, no atendimento enquanto especialista, em educação, que no caso é o termo que se usa para o orientador pedagógico, né? Eu já tive vários responsáveis, que falaram pra mim assim, é porque em casa a gente não diz não. É porque em casa é tudo dele, é tudo pra ele. Aí eu falei assim, então aqui a gente tem que dizer não, porque aqui a gente vive em grupo. Aí você quebra o mundo encantado daquela criança, aquele castelo onde dentro de casa ele é o rei, a rainha que não pode escutar um não. E quando chega na escola, ele não é o rei, ele não é a rainha, ele é uma criança como todas as outras 20, 25, 30, 40 que você tem dentro de uma sala de aula. E que não são necessários. Exatamente. Eu acredito que assim, eu não tenho essa visão nem como mãe, nem como psicóloga e nem como professora, quero deixar claro. Mas existiu, né, há alguns anos atrás, essa ideia da educação positiva, né? Tudo deveria ser conversado e negociado.
Mas o que me deixa reflexiva é: tudo na vida dessa criança vai ser conversado, negociado? Ou existe algumas situações ou algum cenário que vai ser sim, sim, não, não? Né? Quando eu for trabalhar, por como exemplo. mãe, é sim, sim, não, não. Posso ir, não. Né? Apesar de eu ter um adolescente que às vezes o sim é não, não é sim. Mas assim, é sim e não. E a criança precisa ouvir o sim e não. Se por um acaso, na minha família, eu sempre negocio, e o meu filho consegue aderir àquilo e está todo mundo feliz, e quando chega na escola, ele consegue conviver com os pares, ele consegue viver a rotina da escola, acho válido. Mas a dificuldade é maior. A dificuldade dessa criança que nunca foi frustrada com um não, chegar num ambiente escolar, ouvir não e aceitar aquele não é muito pequena. Olha, vamos fazer um exercício de inverter, tá? Na nossa casa, eu como mãe, você. Como mãe, como madrasta, que eu sou mãe, sou madrasta, sou tia. São tudo flores? Claro que não. Tudo perfeito? Lógico que não. O meu marido, ele costuma até dizer assim: já acabou aí com a sua pedagogia? Ai. A sua pedagogia acabou? Então agora eu vou entrar. Agora é comigo. Deixa que daqui pra lá sou eu. E eu deixo, claro, né? Óbvio. Porque são limites. E quando a gente faz esse exercício também de se colocar, né? Vamos lá, eu sou mãe, eu também sou tia. Eu falo muito isso com as famílias. Olha, eu também sou mãe. Na minha casa também acontece isso. Mas qual é o limite que a gente tem que colocar? Olha, até que dá. Daqui para lá, a gente precisa entender que você vai participar de uma sociedade. E que filho que nós estamos criando que para essa filho eu sociedade. quero entregar para essa sociedade. Então, quando eu atendo as famílias, eu coloco a minha realidade, as minhas dificuldades, né? E que na minha casa também eles me testam, né? Mas a gente tem que pensar que tipo de criança a gente vai formar, a gente vai entregar. Quem vai ser meu filho dentro da sociedade? E que enquanto mãe, a gente também falha. Enquanto mãe, Claro. a gente também falha. A gente também recalcula a rota. Porque Várias vezes. educar, criar um filho, não é uma receita de bolo. O que dá certo pra mim, de repente, não vai dar certo pra você. E às vezes, dentro da mesma casa, quando a gente tem 2, 3 filhos, a gente percebe que às vezes o que deu certo com um não vai dar certo com o outro. Eu tenho os meus 2 filhos mais velhos, eles são completamente diferentes. A Carol, que é a mais velha, eu sempre consegui muito as coisas através do diálogo, da conversa. Foram poucas as vezes que eu precisei de fazer uma intervenção mais incisiva. O Bruno era o tempo inteiro. Era couro com coça, ó. O e tempo as tias, todo. Você só fala não pra esse menino. E eu falei não muito não. E às vezes, hoje eu tava até pensando isso, né? Às vezes eu falava um não que depois eu pensava assim, caramba, perdi a mão. Exagerei. Mas eu não voltava atrás. Sim. Eu não voltava atrás. Às vezes aquele não era doído, sabe? Sim. Mas eu não voltava atrás. Mas na educação a gente vê a ausência disso. A gente vê a ausência dessa intervenção. Ué, mas ele fez isso na sua casa, na sua família, numa festa? Fez, e aí? E aí, nada. Não teve intervenção. Né? No outro dia, tava lá a criança fazendo a mesma coisa. Em casa, na família, né? Nas festas. E eu vim de uma educação, a minha avó que me criou, eu vim de uma educação que a minha avó olhava pra mim. E eu acredito que você também. Sim. Né? Jéssica não, porque Jéssica é mais nova. A gente tem uma Zezezinha, que a gente chama de Zezezinha, que é a nossa mãe, que é toda frágilzinha pra falar. Mas eu venho de uma educação que a minha avó me criou, e a minha avó era uma pessoa muito rígida. Minha avó, se um filho mais velho, casado, respondesse ela batia no filho, mesmo depois de casado. Então, a minha avó olhava pra mim, eu já me tremia dos pés à cabeça. Não é legal a gente ter medo? Não é legal a gente ter medo, mas hoje em dia a criança não tem medo, não tem respeito, não tem nada. O medo é nocivo, né, psicóloga? Você sabe que o medo é nocivo. Sim. Mas a gente, quando faz essa discussão, quando levanta esses pontos, né, do que passou, do que está agora, é que é exatamente essa ausência desses limites. Dentro das casas, a gente, inclusive, ouve muito a mãe falar isso. Na minha casa não vai se meter.
né? O professor quer se meter na minha casa, tá dizendo que eu tenho que fazer isso e isso, né? A gente escuta muito isso. Mas a gente só quer que a sociedade entenda que os limites estão cada vez menores, né? Não, você pode fazer isso, mas você pode fazer isso na sua casa, porque lá é seu pai, sua mãe. Na escola você convive com pessoas. E isso não é aceitável no ambiente escolar. Então, assim, é um espaço com muitas discussões, muita coisa que a gente pode falar, desabafar, trazer à tona. A gente aqui não tem verdades, aqui tem desabafos, aqui não tem o certo nem o errado. Aqui tem pessoas que vivem a educação no corpo e na alma. Exatamente. Eu queria dividir com vocês uma situação dessa questão também da tomada de consciência do pai e da mãe que vai na escola e às vezes tem um feedback que não é agradável. Eu tive uma situação com o meu filho, porque filho de professor, né? Paulinho estuda na escola onde você atua, não é? Sim, sim. Meu filho sempre estudou em escolas que eu atuei na rede privada. Quando me tornei funcionária pública, isso acabou, né? Ele acabou ficando sozinho na escola particular. E aí, em algum momento, assim, da vida, né, eu coloquei ele para estudar numa escola pública. E aí, ele ficou lá alguns meses. Quando eu fui, já vi que não estava dando muito certo, porque, né, estava longe de mim. Então, ele acreditou que poderia fazer absolutamente tudo. E aí... minha mãe não tá na escola! Minha mãe não está aqui, eu consigo... né? Só que foi um teste, porque ele acreditou assim, vou testar para ver até onde eu posso ir. E aí um dia eu fui na escola, a diretora virou para mim e falou assim, acho melhor você tirar o seu filho da nossa escola. Aquilo bateu em mim. Você sabia disso, Adriana? Sabia? Sim, eu com certeza. A gente sabe tudo, a gente uma divide. do filho do outro. Inclusive, é tipo assim, aquela reunião em família assim... Os meus filhos já falavam assim, mãe, pelo amor de Deus, não conta pra tia Jéssica, não conta pra tia Dani. Eu falava, vou contar sim. Isso é uma fofoca ou um desabafo? É um desabafo. É um desabafo, porque então, elas me ele vai achar que é uma fofoca, né? Os filhos, Sim. Eles ficam assim, ainda bem que tá falando do Bruno, fala só do Bruno, só do Bruno. E a gente vai incluindo as crianças conforme eles vão crescendo. Vai virando adolescente, a gente vai incluindo. E aí a diretora falou isso pra mim. E ela falou assim, olha, se você quiser renovar a matrícula dele, você pode renovar. Se você quiser deixar ele aqui, você pode deixar. Não estou pedindo ele para se retirar, mas eu também sou mãe. E eu acho que se seu filho estiver aqui, você vai perder seu filho. Porque a nossa escola, a gente atende um público assim, 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 assim. E eu tô percebendo que não está dando certo ele estar nesse ambiente. Ele tem um potencial, e aí me explicou tudo. E assim... Eu achei aquela conversa, eu sempre falo pra ele assim, quando você formar, a gente vai lá naquela diretora agradecer. Porque aquilo pra mim, eu conheço muitas mães que ficariam super ofendidas com essa conversa, mas eu fiquei tão feliz porque eu vi a preocupação dela com meu filho. Ela poderia dizer assim, todos os alunos aqui têm um comportamento horroroso, deixa ele aqui, ele vai também... Sim. Não, ela percebeu assim, não tem como ele ficar aqui. E aquela sensibilidade daquela diretora, eu não lembro nem o nome dela. Se eu encontrar na rua, óbvio que eu sei quem é, mas eu não lembro o nome. Mas eu me emociono com a sensibilidade dela, entendeu? E a gente como pai, como mãe, como responsável, né, o cuidador dessa criança, a gente precisa entender que às vezes uma fala dessa, olha, seu filho não pode ficar aqui com a gente. Vamos aqui, seu filho está com comportamento ruim, essas notas podem melhorar. Isso é sensibilidade, isso é cuidado com os nossos filhos. Sim. E existem pais que acham assim, perseguição. Sim. Por que todo mundo pode estudar lá e o meu filho não pode? Olha, ela falou agora um tema, perseguição, né? É o que mais E não, às vezes a gente tem a sensibilidade com esse aluno de falar assim, às vezes uma conversa, às vezes uma diminuição de tela, às vezes essa mãe dá um pouco mais de atenção para essa criança, né? A gente sabe que a vida de mães... Né? Estamos falando aqui desde o início que somos mães também. E olha a gente, né, falando de mãe, e aí a gente tem que lembrar de falar pai. Não, mas assim, né? o que eu ia dizer é porque é o lugar onde a gente se vê. Sim. Onde a gente se vê. Na verdade, nós mães temos uma rotina muito cansativa, muito estressante, muito exaustiva. E que às vezes a rede de apoio é quase zero. Sim. E em relação a essa fala sua, eu falo muito para os responsáveis, assim, nas reuniões, o seguinte... que além desse posicionamento deles, de dizer, um absurdo, essa escola, essa diretora falar isso pra mim,
Quando você fala isso na frente daquela criança, porque na maioria das vezes é assim, eu vou lá na escola saber por que a sua professora brigou com você. Isso é um absurdo, essa professora ter brigado com você. Essa criança se cresce. Essa criança se cresce. Tem até uma charge, né? Que notas são essas e que notas são essas. Só que cada a cena mostra primeiro perguntando pro filho, né? O pai pergunta pro filho, os pais, que notas são essas? E hoje, né, pro professor. No modelo contemporâneo de educação, pergunta pro professor, que nota é essa? O professor que tem que dar conta da nota. Né? A nota que o professor deu. Que nota é essa que o professor te deu? Não dou nada, gente. É o aluno que tira sozinho. Às vezes a Paola vinha falar alguma coisa pra mim. Mãe, olha só essa nota que o professor... Não, Paola, tá errado. Não foi o professor que te deu, não. Essa nota você iniciou o bimestre com 10. Você foi perdendo conforme não foi cumprindo. Lá em casa, o meu filho falava assim, você nunca acredita em mim, você prefere acreditar no seu professor. Porque eu sempre tive a seguinte fala. Ele vinha com uma reclamação e dizia assim, o que você fez? Porque o professor, se o professor teve essa atitude, alguma coisa de errado você fez. Aí ele falava, você nunca acredita em mim. Eu falava, claro que não. Porque eu vou partir do princípio de que um professor que sai da casa dele para dar aula todos os dias, ele não vai sair para poder implicar com você. Alguma coisa você fez. Aí ele já dava aquela, né? Que a gente não tá ali para brincadeira. A gente tá ali para fazer um trabalho sério e digno, né? Gente, olha, esse bate-papo tá muito gostoso. E assim, aí eu vou compartilhar com as pessoas que vão assistir, né? Aquela preocupação de iniciante, assim, gente, será que a gente vai ter assunto para poder falar? E aí a gente percebe o quê? Isso aqui é uma roda de conversas, é uma sala de professores, e que na sala de professores tudo acontece, né? A gente fala das nossas experiências, a gente fala das nossas vivências, a gente fala das nossas sofrências, que são muito grandes. E aí eu queria que a gente falasse um pouquinho de onde é que essas pessoas vão poder acompanhar a gente, além do nosso podcast, que vai ter muitos convidados, né? Mas a gente quer aquele convidado que tá lá na sala de aula. Sim. Ou no mínimo no ambiente escolar. Ou no mínimo no ambiente escolar. Vivenciando para que a gente possa realmente se sentir assim, representado. Né? Você que está assistindo, está aí dentro da educação, desse cenário da educação, manda pra gente aí no direct ou nos comentários seu nome, o seu desabafo, e quem sabe você não vai poder participar aqui de um podcast com a gente, algum episódio, né? E tá sentado aqui nessa roda de conversa, nesse bate-papo gostoso, e ver que a gente vai ter até dificuldade de parar, né? Porque no final eu acho que a gente ainda pensa assim, eu podia ter falado isso, eu poderia ter contado aquela experiência, porque a gente vivencia histórias infinitas, Sim. né? Situações infinitas. Será que eu vou lembrar de coisas de 25 anos? Lembro. Você sabe o que eu lembro? Inclusive, de tanta coisa, eu também. Uma coisa impressionante que eu lembro, sabe o que é? Que eu acho assim impressionante, porque quem sabe que eu tenho memória fraca, né? A maioria dos alunos que eu dei aula, eu lembro nome e sobrenome. Que isso? Eu lembro não, nome sobrenome não, mas os rostinhos eu lembro. E outra coisa, Adriana, eu estou na 2ª geração, eu já estou dando aula pros filhos dos meus alunos. Isso aí eu não vou nem falar, porque quando eu trabalhava na escola particular, eu dei aula, né, pro primo, pro sobrinho, pra todo mundo, né? E é muito legal. Eu acho que talvez eu lembre muito, porque como a gente convive num município muito pequeno, né, essas crianças dessa época, a gente tá vendo o tempo todo, e às vezes, eu dava aula lá no 1º ano, então, e aquela criança ficava naquela escola até o 8º ano. Sim. Então você vê todo dia, né? Nono ano, isso, desculpa. Aí tem uma novidade também. Eu fui pega de surpresa trabalhando com ex-alunos. Foram meus alunos, agora são professores. Isso é muito gostoso. Gente, que maravilha, né? Muito legal. Aconteceu lá na escola da Jéssica. Bom e ruim. Lembra o dia que a gente saiu e uma amiga sua falou assim pra mim, eu acho que eu te conheço, você já me deu aula. Aí eu falei, sério? Aí fui puxando na memória e lembrei dela, e é muito legal. E ela é colega da Jéssica, né, de profissão, de trabalho, exatamente. E aí a gente vê quantas coisas positivas o professor, ele consegue
agregar na vida do aluno no futuro, né? Já adulto, porque quando encontra que a gente fala assim, professora, você lembra que você falou isso e isso? Eu guardei no coração e fiz essa formação. Gente, é muito bom. Tem essa até é a parte boa da profissão, um menino no Instagram, vamos achar esse menino, ele já fala o contrário, ele fala que a professora amaldiçoou a vida dele. Eu sei qual é. Ele fala, ô professora fulana, olha a situação aqui que eu me encontro. Isso a senhora falou que eu não ia dar pra nada. Olha aí, eu não sou nada, né? Tira essa praga de cima Tira essa praga de mim. Ô, tadinho. Né, professora, ajuda ele. Mas isso deixa muitas marcas positivas, né, na vida do aluno. Esse menino em especial fez, né, uma página só falando dessas marcas negativas, mas a gente sabe, uma forma de né, descontração. Descontração, não é nada pejorativo, né? Isso. Mas a gente deixa muitas marcas positivas aí na vida, né, que a gente toca. O professor toca. E onde é que essas pessoas vão poder acompanhar a gente, além do nosso podcast que vai acontecer periodicamente? No YouTube. TikTok, né? Vamos fazer um TikTok, vamos bombar esse TikTok. Instagram. Dá o Papo Professor. É só colocar lá. Já tem o arroba. Já tem o arroba. Arroba Dá o Papo Professor, tudo junto. Esse é o podcast de estreia, né? Esse é o podcast que vocês estão nos conhecendo, um pouquinho da Adriana. A gente não falou nem um terço das nossas experiências. Mas é isso, é para vocês conhecerem a Priscila, um pouquinho da Priscila, um pouquinho da Jéssica, da Adriana. É uma forma da gente estrear isso aí, né? Fazer um lançamento do Dá o Papo Professor. E eu espero que a gente se veja muito por aqui, que a gente troque bastante e que a gente traga esperança também, né? Para esse professor de se sentir assim, poxa, que legal. Esperança do verbo esperançar, Adriana. Exatamente. Para que esse professor pense assim, poxa vida, agora eu vou poder ir lá, vou poder falar e tá tudo certo. Agora a gente vai também agradecer as pessoas que colaboraram com a gente, que confiaram na gente nesse primeiro episódio, que a gente ainda tá ali no nosso comecinho, caminhando bem timidamente. Agradecer o pessoal da Planet Internet, lá do Jardim Nazareno, do Johnny do Gás, ó, a logo, que chique isso, né? A logo. O Johnny do Gás também, que confiou no nosso trabalho. Falar do Hortifruti Local. O Hortifruti Local, olha, a gente foi buscar esse patrocínio longe, hein? São 2 lojas, lá em Vila Emil, Rua Ambrósio, número 538, e Banco de Areia, Avenida Governador Celso Peçanha, 1604. Quem puder aí, que for dessa área, que estiver assistindo a gente, dá uma força lá no Hortifruti Local. Funciona 24 horas por dia. A Priscila também vai falar de um patrocinador. Na verdade, eu vou falar de 2 patrocinadores, mas... primeiro podcast, eu esqueci a logo, né, da Parolar Madeiras, tá? E a JB Autopeça. Então, a JB, o Hortifruti, o Alex, todos esses patrocinadores acreditam na educação como transformação. E se você quer também ser um dos nossos patrocinadores, manda uma mensagem aí e bate um papo com a gente. Quero falar também, não posso esquecer que dentre esses patrocinadores, a gente teve uma patrocinadora amiga, que eu não vou citar o nome dela, que eu sei que ela não gostaria, mas que gostou da ideia, comprou a nossa ideia, é da educação também, e disse assim, ó, vou ajudar vocês nesse projeto, e fez um patrocínio bem legal pra gente. Amiga, muito obrigada, ó, você mora aqui no meu coração, tá? Um agradecimento especial ao Leandro Rocha, motoboy motivador. Ele está nos dando uma força nas gravações dos vídeos externos, então um agradecimento pessoal ao Leandro, valeu pela ajuda, pelas dicas. Tem sido muito interessante, muito importante pra gente que está nesse começo. Ele está aí dentro do nosso network, ele está fazendo aí parte do nosso nicho. Trazendo um pouco da experiência dele para ajudar a gente. Isso, um agradecimento especial a você, Leandro. Apesar de que você é um homem muito difícil, mas mesmo assim, mas a gente tá dando conta. Tá valendo, tá valendo. Porque a gente reclama, né? Mas tem que reclamar, se não reclamar não é mulher, né? Mas muito obrigada, Leandro. Nem professora, é isso aí, valeu pela força. Então é isso, gente. Foi muito bom esse nosso bate-papo. E eu tava bem nervosa no início. Eu também. Todas nós, né? Todas nós, nem imagina. fala. Mas esperamos que a gente possa ter muitos outros encontros como esse, muito legal, com uma troca bem legal. Para mim é um prazer estar nesse espaço. Eu, como uma pessoa que sempre fui muito
inquieta, né? Inquieta com essas questões. Todos nós, né? Professor é crítico, professor é militante. Militante. Lembrei da palavra. A gente vai falar daquilo que a gente vive nesses 25 anos e que inquieta a gente. E algumas coisas precisam mudar e a gente vai usar a voz do professor para mudar. Eu tenho certeza que políticas públicas, discussão, transformação, muita coisa boa vai acontecer depois desse lançamento desse podcast da O Papo Professor. E aí, Jéssica, quer falar alguma coisa? A gente espera, né, os professores para vir aqui desabafar, trazer as experiências para agregar, né? Agregar, isso aí. Até o próximo. Até breve. Ó, dá o papo. Professor.